Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 13, juntos. Vamos lá? As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Tá, amém. Toda vez que eu olho para esse texto, eu me sinto muito desafiado. E eu quero dizer para você que nós precisamos assumir as posturas que Deus espera de nós. Esse mundo precisa de gente de postura. E eu quero ir além da visão de presbiterato e diaconato. Eu olho para esse texto e eu sinto um desafio para a igreja do Senhor. Para a igreja do Senhor. Para todos nós. Quais os desafios que um texto como esse traz para nós? O primeiro deles é que nós devemos desejar crescimento, e não é só para um presbítero ou para um diácono, é para a igreja. E no meio desses santos todos, nós vamos ter que escolher alguém para presbiterato, para diaconato, para exercer outros ministérios na igreja, e vai ser difícil, porque todos devemos buscar a mesma coisa: o crescimento no Senhor. O crescimento no Senhor, sabe? Olha para esse texto. Como é que diz o texto? Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado ou o presbiterato, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. O que o texto está dizendo é que não é errado almejar ser liderança, trabalhar na igreja, desejar assumir funções e posições. Eu não preciso de cargo para trabalhar. Não precisa, mas não é errado desejar ser usado pelo Senhor. Não é errado, não quer dizer que todos o sejamos, mas o crente deve desejar um crescimento. E aqui vem uma lista. Você vai dizer: eu nunca vou alcançar tudo dessa lista. Eu acho que vai, porque se o apóstolo Paulo colocou aqui, é porque é possível para nós. Eu penso que vamos sim. Agora tem uma outra coisa para se entender aqui. Isso são os requisitos que a gente observa, e então nós vamos escolher aqueles que têm mais desses requisitos, estão buscando mais esses requisitos. Mas isso aqui não está escrito para que você olhe e diga: como eu não almejo ser um presbítero ou um diácono, eu não preciso dessas qualificações. Errado, essas qualificações são para todos os homens e mulheres de Deus da igreja. É claro que guardadas as devidas proporções. Quando você olha para o texto, então, é assim: é necessário, portanto, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. A mulher também deve ser irrepreensível, e claro, esposa de um único homem. Mas o contexto lá é que era mais comum que o homem tivesse, o homem mundano, né? Agora, por que ele está falando de esposo de uma só mulher?
Porque gente que estava vindo para a igreja estava vindo de uma cultura pagã em que eles tinham várias. Então os apóstolos tinham que chegar para eles e dizer: agora você vai ter que deixar isso e vai ter que ter uma mulher só. É por isso. E alguns demoravam um pouco mais para resolver esse processo. Missionários hoje dão conta de que chegam em algumas culturas em que a poligamia é comum. E aí quando o homem chega nesse ponto, ele fala: e agora, o que eu faço? Qual é a orientação? Você vai sustentar as outras, mas não vai ter mais nada com elas. A única mulher que você vai ter é a primeira com a qual você se casou, que essa é a sua mulher legítima. E é isso que acontece em algumas tribos, em alguns lugares, e é isso que estava acontecendo aqui. Homens que estavam chegando para a igreja, estavam chegando e viviam poligamia, e é por isso que tem essa instrução. Então é como se Paulo dissesse: se algum homem está chegando para a igreja e não resolver esse problema ainda, ele não pode ser, né? Não é que está dando uma autorização. Alguém olhou para esse texto e falou assim: está autorizado então, eu posso ter mais do que uma mulher, só não posso ser presbítero. Não, você não pode ter de jeito nenhum, porque a Bíblia diz que deixe o homem, seu pai e sua mãe, e se una a sua mulher. Então monogamia também é algo que se espera de todo mundo na igreja, que as pessoas, nós sejamos irrepreensíveis, que sejamos monogâmicos, que sejamos temperantes, que sejamos sóbrios, que sejamos modestos, que sejamos hospitaleiros, que sejamos aptos para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Tem gente que é, né? Não dado ao vinho, quer dizer que pode. Olha, a Bíblia não tem uma proibição, mas eu particularmente sou um abstêmio convicto, por muitas razões nas Escrituras. Todo mundo que bebeu na Bíblia teve problema. Vamos voltar lá? Noé saiu da arca, plantou uma vinha, fez vinho, bebeu, ficou alegre, teve um problema com seu filho que invadiu a sua tenda, ele acabou amaldiçoando Cã. Cã foi errado mesmo, mas olha o álcool presente aí, o vinho presente aí. Nabal encheu a cara, quase que Davi o matou pela sua arrogância de bêbado que estava tomado pelo vinho. Problema. Quando as filhas de Ló cometeram incesto com ele, qual foi o primeiro ato delas? Embriagá-lo. Com o quê? Com vinho, com álcool. Então, toda vez que alguém bebeu nas Escrituras, deu errado. Você acha que está ali por quê? Porque Deus está dizendo: olha, não tem nenhum anjo que vai segurar a sua mão para você não beber, mas é melhor que você não beba. Provérbios tem um texto interessante que diz que você não deve beber o vinho quando ele tira vermelho, quando ele desliza suavemente no copo. Por que ele usa esse termo? Porque ali todo o fruto da videira era vinho, suco de uva era vinho, vinho fermentado era vinho, tudo. Quando ele tira vermelho e ele desliza, circula suavemente no copo, quer dizer que ele fermentou. E aí vem Provérbios e diz: esse vinho é melhor que você não tome. E ainda tem alguém que vai dizer: mas Paulo recomendou a Timóteo para tomar um vinhozinho por causa do seu problema estomacal. Mandou mesmo, ele mandou misturar água. Quem bebe vinho não bebe misturado com água. Era remédio, era medicamento. Dá bebida forte é o que sofre, está em Provérbios. Está mesmo. Mas por quê? Porque não tinha antidepressivo, não tinha antiansiolítico, não tinha anestesia. Às vezes tinha que arrancar um pedaço de pau que o sujeito estava capinando lá no meio do mato, aí entrou o negócio na pele dele. E agora? O que era anestesia? Dá um vinho para ele. Ele vai ficar entorpecido, você vai lá e vai tirar aquela farpa, vai tirar aquele negócio. Por causa dessas coisas, mas não existe também uma autorização para você beber. E tem um outro ponto, nem é o tema do sermão, mas eu de vez em quando gosto de tocar nesse assunto. Quando Paulo vai tratar do enchimento do Espírito Santo, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu entendo que são duas coisas que se contrapõem, né? Ou você vai mexer com o vinho, ou você vai buscar o Espírito Santo. Melhor do que se embriagar com o vinho é encher do Espírito Santo. São contrapostas essas coisas. Então você deve ser sóbrio, você vai fugir do álcool. Todo crente não avarento, tal, chegamos aqui. Inimigos de contendas, não avarento. Verso 4: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Se não souber governar a casa, aí falando do oficial, para governar como a casa de Deus. Vale para as mulheres? Vale. A irmã também tem que ser sábia no cuidado da sua casa. Aliás, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua
casa. Não seja neófito, novo na fé, aquele que vai ser presbítero, né, para não incorrer na soberba, para não se ensoberbecer e aí incorra na condenação do diabo. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isso aqui é interessante porque ele está dizendo assim: você tem que ter bom testemunho dos de fora. Por quê? Porque aqui dentro é fácil, né? Muitas vezes a gente vem para cá, veste a capa de santidade, cultua no culto maravilhosamente bem, mas lá no trabalho é outra coisa, jogando futebol, o sujeito é um destruidor, né? Eu pastoreei um rapaz que ele era tão terrível na quadra, que o pessoal, ao invés de falar que falava que o fulano de tal veio para matar, roubar e destruir. Olha que tristeza. Que testemunho que um crente desse dava. Melhor não jogar bola, né? Se não tem domínio próprio. Então, o bom testemunho dos de fora é muito importante. E aí, vai falar dos diáconos também. E as prerrogativas são praticamente as mesmas, né, do presbítero, com relação aos diáconos. Mas tem uma parte interessante aqui: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Que as mulheres diaconisas, as mulheres daqueles oficiais, é disso que esse texto está falando. Alguns falam que tem diaconisa na Bíblia. Por que falam que tem diaconisa na Bíblia? Um dos textos é mulheres que foram citadas como que estavam servindo, como por exemplo em Romanos 16:1. Romanos 16:1 fala assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Sencreia. E o termo aqui é: recomendo-vos a irmã Febe, que está... E a palavra é diácono mesmo aqui. E alguns querem traduzir assim: recomendo a irmã Febe diagoniza na igreja. Mas o texto não está dizendo lá, está dizendo que ela é serva. E para falar do serviço, quer seja um diácono ou não, aí depende do contexto. Vai usar a palavra diáconos mesmo, diaconia. É a mesma palavra, a palavra que tem que ser usada. Porque diaconia é serviço e o diácono é o que serve. Então aqui está falando das esposas daqueles homens que serão oficiais. Mas está falando mais do que isso. Sabe o que esse texto está dizendo? Que esse é o caráter, esses são traços de caráter que todo crente deve ter, que toda casa deve ter. Todos. Alguns raciocinam assim: eu não serei presbítero ou diácono porque eu não tenho aquelas qualificações. Raciocínio errado. Raciocínio é: Senhor, eu quero desenvolver essas qualificações todas, porque eu quero servir ao Senhor, eu quero glorificar o nome do Senhor, eu quero exaltar o nome do Senhor. Então, homens, busquem essas qualificações para que todos os homens da igreja sejam potenciais oficiais, e ainda que não sejam agora, que tenham postura de oficiais. Irmãs, sejam de fato auxiliadoras fiéis, mulheres que estão submissas aos maridos. E antes que você estremeça no banco, a ideia é de alguém que está sob a mesma missão que seu marido. Submissão. Você está sob a mesma missão que seu marido. Auxilie-o nessa missão, estimule-o nessa missão. A igreja tem que ser santa mesmo, tem que buscar a santidade. Não importa se eu vou ser oficial, se eu não vou ser oficial, a minha obrigação é ter essas qualificações que estão aqui. Não importa, minha senhora, se o seu marido é oficial ou não é oficial, a obrigação da senhora é ser essa auxiliadora, esse suporte, essa mulher que é descrita aqui da seguinte maneira: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, todas, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Aqui fechou: fiéis em tudo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, a conduta de um cristão é a conduta de um santo. O trabalho que a igreja deve ter é procurar aqueles que talvez estejam buscando mais santidade, mas todo mundo tem que estar buscando a mesma coisa.
Igreja do Senhor foi chamada para ser santa. O Senhor Jesus derramou o seu Espírito para que Ele trabalhe a santificação na igreja. Jesus derramou o seu sangue para lavar a sua igreja, porque ela é santa, porque Ele veio buscar a sua noiva, santa e gloriosa. Isso é para todos nós. Vai chegando a época da Assembleia, a gente começa a desafiar os homens para que eles de fato, e na verdade nós temos que repensar isso. Homens têm que ser desafiados todos os dias, irmãs também. Eu não acho que a igreja lá, não penso que a igreja lá tivesse todos os homens absolutamente santos, com todas essas prerrogativas, mas é nossa função buscar. Não penso que todas as mulheres fossem mulheres santas, porque se fossem também, e se todos os homens fossem santos, Paulo não estava fazendo uma lista. O que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que certamente tinha homens lá que não tinham resolvido seus problemas de casamento. Certamente tinha homens lá que eram de fato avarentos. Certamente havia homens que eram maldizentes. Certamente havia homens que tinham problema com o álcool e a igreja ia ter que tratar aquilo. O que eu estou dizendo é que se Paulo colocou uma lista, certamente é porque tinha mulheres que não eram respeitáveis e certamente iam ser tratadas ali pelos presbíteros. Certamente havia mulheres maldizentes. Certamente havia mulheres intemperantes, destemperadas, e que não eram fiéis em tudo. É por isso que tem lista. Mas a santidade não é só para uma meia dúzia de homens que você entende que Deus escolheu para ser presbíteros e diáconos, e outra meia dúzia. Não, é para todos os homens e é para todas as mulheres. O que o Senhor está fazendo conosco hoje, nesse tempo, é nos chamando à santidade. O trabalho que o conselho deve ter não é o de buscar os que estão tentando melhor, é de ter dificuldade de encontrar qual é o melhor, considerando que todos estão buscando. É isso. Mas entendendo você que nenhum de nós é santo que não tenha problemas. Eu tenho os meus problemas e as minhas lutas, e as minhas dificuldades e as minhas deficiências, mas eu quero muito melhorar. E o Senhor me chamou, e eu tive que dizer sim ao ministério. Se o ministério fosse coisa de homens absolutamente perfeitos e sem problema, eu quero dizer que eu acho que nem teria pastores. Se você acha que você tem que estar perfeito para começar a exercer ministérios, você não vai exercer nunca. E talvez essa seja a grande desculpa do diabo. Quando eu consertar isso eu vou, quando eu consertar aquilo eu vou, quando eu consertar, e quando será? A ideia para nós é: eu vou consertar a partir de agora, hoje, e eu vou viver, vou buscar a santidade. Eu preciso. Queridos, o Senhor chama a sua igreja à santidade todos os dias. Mas sabe o que é precioso disso? É que Ele não nos deixa sozinhos nessa empreitada. Ele derramou o seu Santo Espírito para a gente chegar lá. Se o Senhor te desafiar para alguma obra, homem ou mulher, aceite e diga: Senhor, eu confio no Senhor, e eu vou acertar os meus problemas, e enquanto trabalho o Senhor vai me moldar, vai me forjar. Moisés estava pronto quando o Senhor o chamou? Não. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, então tá bom, mas eu vou te dar um ajudador, mas você vai. Toma Arão, mas você vai. E o mais interessante é que depois que Arão morre, Moisés faz um discurso quilométrico e não tem peso de língua mais. Você acha que Josué estava pronto quando o Senhor o chamou? Não. É por isso que lá no primeiro capítulo o Senhor vai dizer: ser forte, corajoso. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, eu vou com você. Você acha que Davi estava pronto quando foi chamado para ser rei? Não. E o Senhor o forjou no meio das ovelhinhas, forjou enquanto ele fugia de Saul, e ele foi sendo forjado. Você acha que Eliseu estava pronto quando o Senhor o chamou? Não, tanto que, como ele sabia que ele seria o sucessor de Elias, ele pediu porção maior do poder e do Espírito, porque ele estava, aquilo não é porque ele queria ser super-homem, não, é porque ele tinha receio de não dar conta. Então, Elias, pede ao Senhor para me dar mais. E Eliseu ainda disse: você pediu uma coisa dura, mas você vai receber. Pedro estava pronto quando Jesus o chamou? Não, mas ele foi. E até o último momento de Jesus aqui na terra, Jesus trabalhou com ele, e depois o Santo Espírito continuou a trabalhar. Você não está pronto, eu não estou pronto.
ninguém está pronto para exercer ministério nenhum. O que nós não podemos é ter dificuldade de ver você e todo mundo, e mulheres se esquivando. Eu não posso ser uma professora de escola dominical por isso, eu não posso mexer com esse ministério, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Queridos, nós podemos fazer todas as coisas que o Senhor nos chamar para fazer, porque Ele vai capacitar, só faz. Aqui é mesmo um lugar de gente imperfeita, mas que precisa buscar santidade, e que está buscando santidade. Se não está, precisa. Querido, querida, eu aprendi isso a duras penas. Se o Senhor me chamou é para dizer sim. Eu já contei aqui a minha história de chamado pastoral. E hoje, olhando para trás, quando eu ia fazer 18 anos ainda, quando houve assembleia para eleição na igreja, eu fui eleito diácono e o conselho aceitou, porque quando eu fosse empossado, eu já teria 18 anos. E hoje, olhando para trás, eu fico pensando, meu Deus, a minha igreja devia ser louca. Como é que ordenou o menino naquela condição, no estado em que eu estava? Não, a igreja não foi irresponsável. Deus estava trabalhando na minha vida, porque Ele não ia me deixar de diaconato, Ele ia me levar para o ministério. Mas eu não podia ser para o ministério, porque eu não tinha uma história de vida na igreja do Senhor. Ele me deu um ministério antes de me jogar para o outro. Então, assim, eu não estava pronto. Você não está pronto, não? Bem-vindo ao clube. Aceite só. Você acha que eu estou pronto para o pastorado? Nunca achei que estivesse. E até hoje fico me perguntando, Jesus, como que o Senhor me colocou nesse negócio? E como é que nós estamos chegando a 27 anos quase nesse negócio? É graça de Jesus. Nós conversávamos ontem, ninguém de nós estava pronto para fazer nada do que fez nessa vida. Quando a gente estava conversando, todo mundo que estava junto aqui foi unânime em dizer: você estava pronto para casar quando você casou? Não, mas você casou. Você queria muito casar, né? Estava pronto para casar quando casou, né? Não estava. Mas a gente queria muito casar, né? Por isso a gente se casou. Você não está pronto para exercer o ministério que Deus tem para você, não? Não está mesmo, não. Mas deseja muito o ministério. Você faz as coisas que você deseja. Se você vai recusando as coisas que Deus te deu, porque talvez você não as deseje. E aí nós temos um problema. Porque se você não deseja santidade, vai ficar se esquivando até quando para começar a buscar? Se você não almeja um ministério, e aqui está dizendo que quem deseja o presbiterato, ele deseja uma obra excelente, e também diz para os diáconos no último versículo, no 13, olha que lindo: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam, não tem não, alcançam, não tinham, não tem, alcançam para si mesmos justa proeminência. Tem proeminência? Tem, e é justa, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Alcança mesmo. Eu estava pensando nos diáconos da Bíblia, foram chamados para quê? Para servir as mesas dos helenistas. Mas vocês acham que eles ficaram nisso? Não, não ficaram não. Estevão morreu apedrejado, porque sabia tanto de Bíblia, que fez um discurso tão maravilhoso, que envergonha os teólogos até hoje. Não porque esse homem sabia tanto, e morreu de tanta dignidade e fervor. Filipe, você acha que ficou servindo mesa? Saiu correndo atrás da carruagem, pregou para o eunuco, depois o Espírito o transladou, o teletransportou para um outro lugar. Que privilégio! Nunca fui transportado pelo Espírito para outro lugar, nunca fui transladado. Talvez seja estranho, mas essa turma que assiste filme aí dos Star Wars, essas coisas, sabe muito bem o que é uma teleportação. De repente ele saiu daqui e apareceu em outro lugar pelo poder do Espírito. Oh meu Deus, coisa maravilhosa. E nós vamos ficar nos encolhendo até quando? E aí você vai dizer: eu não estou pronto. Mas o Deus que chama é o Deus que põe pronto e purifica. Ontem também me lembrava, enquanto orava, gente, ontem nós tivemos um momento aqui, depois de umas 9 horas, de uma oração, foi um poder, foi um negócio. Nós começamos a orar, nós fomos orando, e o Senhor foi revelando pelo que devíamos orar. E segura o seu pé, porque nós oramos falando: Senhor, limpa mesmo, arranca a capa de Acã, arranca toda mentira, arranca toda... E nós fomos orando. E se aconteceu lá em casa, amém, eu pedi, então vai arrancando, Senhor.
Foi um negócio tão tremendo. E sabe o que Deus falou no meu coração? Olha que coisa tremenda. Isaías 6. Quando Deus chamou Isaías, então Isaías está no templo, mas de repente ele não está mais no templo nessa terra, ele está no templo celestial. Sabe por quê? Porque toda a visão que ele teve não cabia no templo de Jerusalém. O templo em que Isaías foi parar foi o templo do céu. E ele viu os querubins, e ele viu uma manifestação maravilhosa do Senhor, as abas de suas vestes cobrindo o templo. E qual foi a constatação dele? Ai de mim, eu sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus tinha um chamado para Isaías, e o que Deus fez? O Senhor o purificou os seus lábios com o fogo da brasa do altar. E então o Senhor disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui. Se Deus te chama, só diz: eis-me aqui, porque é Ele que vai limpar, Ele que vai purificar o presbítero, o diácono, a professora de escola dominical, o pastor, o missionário, a missionária, a presidente de sociedade, o líder de ministério. É Ele, só confia. Essa palavra é para os homens que Deus desafiará nessa semana? E para os que Ele não desafiar também, porque se o seu nome não estiver na listinha, se o conselho não te chamar, fala assim: Senhor, eu preciso de mais busca, mais santidade, para que a igreja veja um homem de Deus aqui. Mas esse chamado também é para as mulheres, para as crianças, porque o Espírito Santo não se derramou só sobre velhos. O Espírito Santo se derrama sobre velhos, sobre jovens, sobre adolescentes. Adolescente, você precisa ser santo. Se derrama sobre crianças, porque quando Joel profetizou e a profecia se cumpre, ele diz assim: derramarei, o Senhor dizendo, do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está falando de jovem, não, está falando de gente nova, criança, adolescente. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. O Espírito se derramando sobre toda a faixa etária. Então esse chamado é para todo mundo tem que ser santo, como Paulo espera e descreve aqui, nesse texto, nesse capítulo 3, nesses 13 versículos, nessa carta a Timóteo, nessa primeira carta a Timóteo. O chamado é para todos nós. Eu não posso, você não pode, eu não posso, ninguém de nós pode. Não podemos, mas Ele nos faz poder, Ele nos capacita, Ele nos limpa. Só fala assim: Senhor, estou aqui, o Senhor conhece meus problemas, o Senhor conhece minhas lutas, o Senhor conhece meus rancores, o Senhor conhece que precisa ser remendado, mas se o Senhor me chamar, eu vou dizer sim, e o Senhor vai remendar minha casa, vai remendar meu coração, vai curar meus relacionamentos. O Senhor vai fazer. Eu não sei em que tempo nem em que hora, mas o Senhor vai fazer. Hoje eu compartilhava a minha história de vida e como foi a reconciliação minha com meu pai. E foi um processo que começou quando Jesus me chamou, foi sendo amadurecido nos primeiros anos de caminhada cristã. A reconciliação mesmo plena só aconteceu quando eu estava no seminário, e o fruto e a bênção da reconciliação aconteceu quando eu já era pastor. O fruto da bênção da reconciliação, entendeu? Foi um processo, nós estávamos no processo. Enquanto eu estava no processo, o Senhor foi me moldando para o ministério também. É processo. Muitas vezes não vai acontecer da noite para o dia, mas só se disponha. Deus tem um chamado para todos nós. Deus não chama ninguém para ficar à toa. Deus chama crentes para uma grande obra e derrama do seu Santo Espírito para que essa obra aconteça. Olha como diz Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, até os novinhos serão capazes de falar em nome de Deus, baseado na palavra, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus, é boca de Deus, ele proclama a palavra de Deus. Vossos jovens terão visões, terão uma visão ampla, terão uma visão de obra, uma visão de, sabe? E olha que lindo para os velhos: os vossos velhos sonharão.
Quem não tem Cristo chega na idade da velhice e fala assim: agora eu só preciso morrer. Não é assim? A minha morte está perto, logo eu vou morrer. Mas aquele que tem a Cristo, não, eu ainda vou ganhar almas para Cristo, eu ainda vou fazer uma obra, eu ainda vou fazer. O Senhor te faz sonhar com projetos e com sonhos. Conheci um homem que não só trabalhou para a obra do Senhor até o último dia, pregou até o último dia, mas morreu depois de ter pregado no púlpito. Ele morreu no púlpito. Ele encerrou o sermão, pediu a alguém para orar, se debruçou sobre o púlpito, e quando o outro irmão terminou a oração, ele já estava na glória. A igreja quase morreu no coração. Mas que morte gloriosa! Eu queria morrer assim. Se Jesus não voltar antes, lá com os meus 100 anos, pregando meu último sermão, e na hora que o irmão terminar de orar, eu fecho o olho aqui no templo e abro o olho na glória. Olha que maravilha! Vossos jovens sonharão. O Senhor tem obra para todo mundo, para todas as faixas etárias, para ambos os sexos. Ambos os sexos, só dois, ninguém inventa mais moda não. Para ambos os sexos, para todo mundo. Diga sim, confie no projeto do Senhor para a sua vida, e confie que Ele te cura, porque Ele cura, Ele prepara, Ele faz, Ele realiza, Ele opera, é Ele, tudo Ele, sempre foi Ele, é sempre Ele, é para Ele, é para a glória dEle. Aceite o desafio de santidade, e toda a obra que o Senhor te puser na mão para fazer, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao fim desse sermão, e é aquele negócio que eu já te falei, a gente prega e é o Espírito que fala, e com cada um ele falou de um jeito. Com o homem ele pode ter dito assim: meu filho, te chamei para o diaconato. Você pode estar pensando. O outro: meu filho, presta atenção que você pode ser um presbítero. O outro ele está dizendo: meu filho, presta atenção que você pode ser aquele que vai atender um chamado do pastor, aqueles grupos familiares que ele até hoje não conseguiu consolidar, e é você. A irmãs ele pode estar dizendo: querido, presta atenção porque eu quero te usar no ministério, numa obra, no trabalho. Para jovens ele pode estar dizendo: querido, presta atenção porque eu estou te chamando para uma grande obra missionária, pastoral, o que quer que seja, ou no seu trabalho mesmo, mas lá você vai me glorificar. Eu não sei o que o Espírito Santo está testificando no seu coração, mas Ele está. E se você nos visita e não está entendendo tudo isso, eu quero te dizer que tudo isso está disponível para você. Creia no Senhor Jesus, seja salvo, e aí você vai entender tudo isso que está sendo dito aqui agora. Porque aos crentes Deus concede dons para que trabalhem para Ele, para a glória dEle, para a igreja dEle, para a honra dEle, para o crescimento nosso, para o crescimento da igreja, para todo mundo. Eu não sei como o Espírito está te desafiando, mas eu sei que Ele está, porque Ele não faz meu coração arder por essas coisas para não desafiar ninguém. Não, só diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. O primeiro sim é para a salvação, e a graça do Senhor te basta. O melhor Ele já te deu lá na cruz, e por incrível que pareça, é um negócio difícil de entender. O melhor Ele já nos deu lá na cruz, que foi a salvação, e o melhor Ele tem preparado para nós na eternidade. O fato é que nós ganhamos no começo e no final. Diga sim para o Senhor, e ganhamos sem merecer, por isso que é graça. Mas entre o começo e o final, trabalhe para Ele com alegria, no que Ele te chamar, que tem uma obra para você. Nós vamos orar pedindo ao Senhor para que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração. Eu vou pedir ao presbítero Feliciano para nos dirigir a Deus nessa oração, clamando ao Senhor para que aplique essa palavra no nosso coração.